Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos. Hoje vamos receber a professora Viviane Ramoni, que falará sobre contratos administrativos eletrônicos, né? Temos aí desenhada uma nova era da administração pública, um governo digital, e nós vamos discutir aqui os contratos administrativos eletrônicos, a sua estrutura, funcionalidade e como operacionalizar isso no âmbito da administração pública. Hoje com a professora Viviane, é um prazer recebê-la, vamos aguardá-la para iniciar o nosso diálogo, o nosso bate-papo. Lembrando a todos que na quinta-feira receberemos um dos maiores juristas do país, né, que o professor Marcos Bernardo de Mello estará conosco na quinta-feira para discutir um tema extremamente relevante. Eu aguardo todos vocês também na quinta. E hoje o tema da vez, contratos administrativos eletrônicos, com a professora Viviane, que estará conosco, ela que é advogada, ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil e também, a professora Viviane é presidente da Comissão do Processo Eletrônico no âmbito da OAB de Minas Gerais. Eu acho que ela já chegou por aqui. Vou aceitar, só um instante. Olá, minha amiga, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer te receber, fico muito feliz que estejamos Prazer juntos todo aqui. meu. Prazer todo meu de estar com vocês aí. Eu te agradeço a disponibilidade, a gente sabe o quanto que é difícil, né, separar um horário na agenda nesse período corrido, de teletrabalho, enfim, mas você está aqui conosco hoje, eu te agradeço muito. Já é a nossa 18ª live aqui da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, e é um projeto que a gente busca sempre debater temas sobre a ótica mais vertical e temas que tocam diretamente no âmbito da administração pública. E fico muito feliz em a gente se encontrar ainda aqui virtualmente. Já te apresentei aqui, fiz o protocolo formal, né? A doutora Viviane, ela é advogada, ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil, é também presidente da Comissão do Processo Eletrônico na OAB de Minas Gerais, enfim, é uma escritora de mão cheia também, vários artigos publicados, livros, enfim, e ela gosta, como eu, dessa temática relacionada, né, às evoluções provocadas pelas novas tecnologias. E eu passo a palavra para você, para as considerações iniciais, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gostaria de agradecer muito a Procuradoria. E a qualificação melhor você não falou, participante do FPPC. Com certeza. Porque ali são grandes amigos, né, que a gente faz ali. Eu acho que é uma coisa importante. Luiz, essa temática é tão importante, eu acho que, assim, eu fico feliz porque vocês, enquanto Procuradoria, vocês estão à frente, né, do tempo, e o procurador em si, ele, quando representa o Estado, ele tem que ter essa visão maior de tecnologia, né? Então, eu gostaria da gente visitar um pouquinho, de passar em termos de contratos, desde lá da Constituição Federal, né? Quando você pega as bases de garantismo, de dignidade da pessoa humana, então todas essas bases contratuais de equilíbrio, né? Tem se falado tanto em equilíbrio contratual, principalmente agora nessa questão da Covid, né? Se a questão da rescisão ou não do contrato, da possibilidade. Então, isso a gente vê lá do começo, que a gente sempre fala, nossa primeira base é a Constituição, a gente não pode largar o nosso olhar que não seja para a Constituição Federal. Passamos depois para o Código Civil, que traz essa normativa específica da contratualidade, os princípios também, que na realidade, eu digo que a Constituição Federal baliza todos os nossos contratos, então ela serviria como fase maior, né, para a gente organizar. Então, a gente tem que organizar a proteção dos direitos humanos e tudo. Dentro do direito administrativo, que é a parte maior que cabe à Procuradoria, a gente vê a questão do artigo 37, né, da Constituição, que eu acho que quando você pega legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você traduz essa questão do direito na parte contratual administrativa, né? E agora a gente teve essa questão da lei de introdução, que trouxe a possibilidade do gestor de você demonstrar dentro da moralidade se você justificar uma atitude que, entre aspas, não estaria fixada, né,
vamos usar essa palavra, para possibilitar trazer uma legalidade para isso. Então, eu acho que, a princípio, a gente pensar no contrato em termos disso, né? Não, com certeza, né? E a temática dos contratos administrativos, ela ganha, né, uma notoriedade imensa diante desse cenário, porque a gente vive uma fase, como eu disse no início, de introdução de novas tecnologias e a gente tem condições de abordar várias delas que tocam diretamente na administração pública. E a gente vive um período em que a administração pública também busca se modernizar, né, absorver novas tecnologias, justamente para facilitar, para prestar um serviço público de excelência. E quando a gente fala de contratos administrativos, a gente sempre discute, né, contornos diferenciados para a administração pública, por todo esse cuidado e essa base principiológica que envolve o atendimento do interesse público. Você bem ressaltou o artigo 37 e toda a metodologia de contratação, inclusive, que está permeada aí em vários dos diplomas normativos, na Lei 8666, na Lei 2.462, enfim, a sistemática de contratação pública ela é diferenciada, ela exige um cuidado maior. E aí a gente percebe que algumas dessas tecnologias que hoje, né, estão em discussão, elas, de certa maneira, geram também algumas problemáticas que podem ser prejudiciais ao interesse público. Como a gente está falando de contratos administrativos, vamos primeiro falar para o pessoal, né, em termos gerais, a ideia de contrato eletrônico, né, a operacionalização dos contratos eletrônicos, para depois a gente entrar um pouquinho nos contratos administrativos eletrônicos e a gente falar, né, de eventuais tecnologias, falar de smart contracts, falar de blockchain no âmbito da administração pública. E eu passo a palavra para você para a gente trabalhar um pouquinho a perspectiva dos contratos eletrônicos em si, depois a gente partir para a utilização desse tipo de tecnologia no âmbito dos contratos administrativos e, né, para que a gente possa abordar esses outros perfis aí possíveis no âmbito da administração pública. Olha, Luiz, eu acho que a gente pode começar em termos assim, a administração pública, quando ela passou para a parte de contratos eletrônicos, você vê que houve a instituição da questão básica de assinatura eletrônica, né? Veio a medida provisória e organizou como seria essa assinatura. As pessoas foram se qualificando, foram admitindo e adquirindo o certificado, né? Desde do STJ, que foi organizando nesse sentido. E daí para frente, não só em termos de contratos eletrônicos, que seria um meio virtual e uma assinatura eletrônica em si, esses dois elementos, né, para a gente caracterizar isso, mas você passou a ter uma gama de atos administrativos que foram feitos a partir dessa mesma normativa virtual, né? Então, você, dentro dos contratos eletrônicos administrativos, você começou a ter o pregão eletrônico, né? Você começou a ter as licitações que foram realizadas em termos eletrônicos, as parcerias públicos-privadas dentro dessa questão, sempre no mundo virtual. E esse mundo virtual nos preocupa, né? Porque você tem hoje uma gama de situações que você preza pela questão da segurança. Essa segurança é a questão maior que nos apresenta aqui. Então, em termos de contrato eletrônico, vamos pensar em termos que todo aquele contrato que é exercido no mundo virtual, a gente poderia incluir nesse sistema. Com assinatura eletrônica é a nossa base. E sempre respeitando a medida provisória que traz toda a certificação, como que a gente pode incluir isso dentro do sistema, né? Perfeito. E há um ponto que a gente precisa discutir também com mais profundidade, que tem passado ao largo da doutrina em alguma medida, que é a estruturação e regramento de um processo administrativo eletrônico. O processo judicial eletrônico, a gente já tem, né, uma discussão ampla e principalmente uma evolução de base legislativa referente ao processo eletrônico, a Lei 11.419, o próprio Código de Processo Civil, a partir do artigo 193, regula os atos praticados de forma eletrônica. Nós temos um regramento específico tratando, né, da produção probatória em meios eletrônicos, mas a gente tem uma instrumentalização tímida do regramento dos processos administrativos eletrônicos. Como você bem retratou, inclusive aqui no estado de Alagoas, nós hoje trabalhamos com um processo administrativo que é puramente eletrônico. E até a forma de regramento desses atos,
ainda é um pouco tímida, né? Nós temos a nossa lei do processo administrativo estadual, a lei 6161, que regula os atos processuais administrativos, mas não trabalha de forma mais vertical com a prática desses atos eletrônicos, com os meios que devem ser utilizados, com os critérios de transparência, de accountability, na utilização de sistemas, na interoperabilidade necessária que se vislumbra no âmbito do CPC e que no processo administrativo, de certa forma, lógico que a gente pode aplicar aqui a previsão do artigo 15 do CPC, né, e ter essa aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo, mas também no âmbito estadual tem toda a discussão se é possível essa aplicação supletiva e subsidiária para o processo administrativo, se isso não feriria a autonomia dos estados. Né, mas, particularmente nesse ponto, eu acredito que o processo administrativo tem sido deixado de lado. Né, e na operacionalização desses atos administrativos eletrônicos, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu acho que isso precisa ser trabalhado de uma maneira mais vertical, inclusive no que diz respeito à instrumentalização do contrato administrativo, por via de uma contratação pública, uma licitação para aquisição de mercadorias, por exemplo, que se dá no âmbito eletrônico. Ter esse cuidado, como você falou, o contrato administrativo ele é instrumentalizado em um meio digital, com assinatura também digital, né, com sistemas criptografados que permitem essa maior segurança, mas a gente tem que ter esses instrumentos de maior transparência e controlabilidade dos atos praticados no âmbito administrativo. E, para mim, isso é, de certa forma, em alguma medida preocupante, porque alguns sistemas que eu tenho vislumbrado são utilizados dentro da administração pública para a gestão do processo administrativo, têm certas dificuldades operacionais ainda, né? Inclusive para essa instrumentalização do eventual contrato administrativo eletrônico. E aí, eu passo a palavra para você, já que a gente está tocando nesse ponto, você já fez um panorama geral desses contratos administrativos eletrônicos. Eu queria te perguntar um pouco, até, né, sobre entrar um pouquinho mais nessa discussão de novas tecnologias aplicáveis à administração pública. Já que a gente está falando de contratos administrativos eletrônicos, será que seria possível a administração pública firmar os chamados contratos inteligentes, os smart contracts? Será que a administração pública pode usar as plataformas ou os sistemas de blockchain para armazenar os seus dados, para ter mais segurança? Até porque, recentemente, a gente até conversou sobre isso nos bastidores, o próprio TCU, através do acórdão 1613 de 2020, que foi publicado agora no final de junho de 2020, esse acórdão ele trabalha a perspectiva do uso do blockchain no âmbito da administração pública, apontando vantagens, desvantagens, enfim. E eu queria te ouvir quanto a isso. Eu sei que você é um especialista no tema, já que a gente adentrou aqui. Queria que você fizesse um panorama geral para explicasse também, porque a gente está falando de termos muito novos, né? Contratos de inteligência, o que é isso? Blockchain, o que é isso? Você explicasse para o pessoal mais ou menos a conceituação e dissesse como isso pode ser aplicado para a gente. Luiz, eu acredito muito quando você fala dessa preocupação do processo administrativo eletrônico, com esse decreto agora o 10.333, agora de abril de 2020, que institui a estratégia do governo digital, eu acredito que isso vai ser uma bola de neve que vai chegar nos estados, né? Essa regulamentação, porque ele traz esse plano de transformação digital, né? Ele instiga as pessoas, instiga os estados para fazer essa transformação. E eu acho que volto na questão do Covid, né? O Covid deu uma sacudida no mundo que a gente foi obrigado a organizar isso aí. Então, inclusive, aqui no estado de Alagoas, a gente tem um projeto de transformação digital que está em curso, eu até faço parte também da estrutura. Eu fiquei encantado. Vocês têm um Alagoas Digital, né? Que coisa maravilhosa, que já funciona em várias questões. Eu fiquei assim, encantada mesmo. Parabéns, que é isso, né? E eu ressalto de novo o poder da Procuradoria, né? A importância da Procuradoria para conseguir essas tecnologias e esses avanços. É muito importante. Vamos lá na questão de contratos, né? Quando a gente fala em contratos inteligentes, smart contracts, o que é na realidade? A gente fala assim que o exemplo primordial disso, sabe quando você vai lá na máquina de refrigerante, põe um dinheirinho e a Coca-Cola cai? Aquilo foi o primeiro contrato inteligente que você pode ter notícia, né? E a partir daí, o que você quer fazer? Imagino
quanto em Estado, o quanto é difícil que você faça a gestão de um projeto, a gestão de um processo administrativo e a gestão do contrato administrativo de longo prazo. Você tem uma série de atos de vários gestores, de vários funcionários, e você tem que fazer toda essa gestão. O contrato inteligente, ele poderia fazer essa gestão para você. Então, a cada ato, você libera uma outra, a cada ato, você tem uma ação. A cada dinheirinho que você coloca lá, vai sair uma Coca-Cola. E assim, você pode programar o seu contrato e ele vai se auto-executando e se auto-avaliando. Isso, para a administração pública, isso traria uma economia de tempo muito grande. Então, eu acredito que o smart contract vai ser muito utilizado dentro dessa questão da administração. É importante. E aí, quando a gente fala em blockchain, por que isso? Pensa que hoje, no mundo virtual, nós somos muito ingênuos, né? E a administração, como todos, a gente tenta o tempo todo fazer essa questão da legalidade, mas você pode enfrentar muitas situações complicadas. Então, o que você tem? O blockchain, ele te dá uma verificação do que aquele contrato que você efetivou, ele vai ser registrado naquele instante, as vírgulas e tudo, e você não consegue mais alterá-lo, né? Naquele instante, é o que eles dizem que você tem um hash, que cada contrato ele é vinculado naquele sentido e você não tem uma modificação. Então, quando você falou do TCU, que analisou aquilo, o que o TCU falou? Eles tratam o blockchain como se fosse um livro-razão distribuído. Você não tem dentro de uma única situação, de um do órgão, de um único local, o arquivamento daquele contrato. Então, como ele é diferenciado e como a cada ato você tem um número diferente e não é sequencial, você não consegue fazer alteração. Isso traria segurança. Os pontos que o TCU enalteceu foi a questão da hipertransparência, auditabilidade, a integração das informações dentro e fora dos limites, né? A desintermediação. Eu passo a não ter um intermediário, e isso também, o contrato inteligente, ele vai te propiciar. Você não tem um funcionário público para fazer essa intermediação, certo? E você tem uma automação dessas transações e desses projetos e disponibilidade e integralidade das informações. Eu acho que no âmbito da administração, quando você fala em legalidade, você fala em transparência. E eu acho que o mais importante da informação é essa transparência que o órgão, o administrativo, ele tem que repassar. E o blockchain vai te dar isso. Ele vai te dar essa possibilidade de que você tenha não só essa transparência, mas principalmente essa segurança, porque é um registro imutável. Então, eu acredito que esse aperfeiçoamento da administração pública vai passar, sim, pelo blockchain e vai ser muito utilizado. É uma tecnologia que, vamos dizer, é nova, né? Que as pessoas estão conhecendo, mas eu volto a falar, eu acredito que nessa questão dessa estratégia do governo digital, a gente vai ter muito resultado nesse sentido. Perfeito, minha amiga. E quando se fala em contratos eletrônicos, né, nos smart contracts, você até falou que é possível que a gente tenha uma utilização mais ampla no âmbito da administração pública, que tem regras, inclusive, um pouco mais rígidas no que diz respeito à contratação, né, porque os nossos contratos administrativos, eles são, né, inclusive as minutas são adequadamente formuladas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, na forma do artigo 38, por exemplo, da 8666, nós temos todo um modelo de minutas padrões que são utilizadas justamente para essa contratação e dá para vislumbrar mesmo a utilização desses contratos inteligentes no âmbito da administração pública, porque os contratos eletrônicos ou os contratos inteligentes, eles possibilitam, os smart contracts, que você tenha ali a fixação de regras mais rígidas, né? Na verdade, isso é muito correlato à nossa atividade.
esse regramento todo, essas regras que estão estabelecidas, inclusive dentro das nossas minutas, que são utilizadas como referenciais no âmbito da administração pública, isso pode ser traduzido dentro de uma sistemática, né, virtual, dentro de um arcabouço algorítmico, né, utilizando, né, uma expressão mais técnica, e aquele contrato, inclusive, permite uma executividade automática. Né? A própria, em caso de um eventual descumprimento, uma executividade automática promovida pelo sistema. E isso é interessante por conta desse regramento mais fixo que nós temos no âmbito da administração pública, e a gente tem que pensar também o quanto isso também modifica a estrutura da análise dos atos administrativos, da prática de ato administrativo, que é um ato administrativo em si, né? Se a gente pensa que os smart contracts, eles reformulam, inclusive, a teoria geral dos contratos, os smart contracts usados no âmbito da administração pública também reformulam a teoria geral dos contratos administrativos. Aqui eu tenho um ato administrativo ali em operação com base nesse acordo que é pré-estabelecido com o contratante, firmando essas regras aqui dentro de uma perspectiva algorítmica. Então, são pontos que a gente tem que discutir, mas como você bem trabalhou, né? Os contratos administrativos, os contratos inteligentes, eles trazem mais segurança, eles permitem uma auditabilidade, eles têm, talvez, um ponto negativo, que é a dificuldade de você modificar as regras, né? Ou seja, um eventual acordo, uma eventual discussão sobre uma regra nova, uma matriz nova contratual, ela fica, de certa forma, impossibilitada ou não tão impossibilitada, mas com dificuldade de implementação. E eu precisaria reformular os termos daquele contrato eletrônico, que geraria talvez uma dificuldade maior no âmbito da administração pública. Mas eu penso muito que talvez nesse ambiente mais rígido, de certa forma, na administração pública, esses contratos são interessantes. E como você bem retratou, principalmente se tratando de contratos que são firmados pela administração pública a longo prazo, de execução continuada, né? Um fornecimento de um determinado material, de um determinado serviço, enfim, eu posso utilizar essa metodologia que diminui aí os gaps de execução, né? Diminui os gaps de execução contratual, e eu acho que é fantástico. Acho que a gente pode pensar nisso, mas a gente tem que pensar na reformulação das bases da teoria geral dos contratos administrativos e dos atos administrativos. Afinal de contas, quando eu tenho um smart contract no âmbito da administração pública, de fato, ali há um ato administrativo praticado por uma autoridade pública, enfim, por um agente público. Quando esse ato é praticado, quando eu tenho uma executividade automática, a princípio, talvez sim, por conta dessa pré-formulação de regras que são estabelecidas, mas eu acredito que é algo que a gente tem que pensar com mais profundidade. Eu acho que a Priscila falou aqui que está travando, não sei se já voltou aí, se alguém está... o meu está tranquilo. O meu está tranquilo também, não tem dificuldade. O pessoal que estiver aí, avisa se estiver travando, mas a princípio está tranquilo. E um outro ponto que você trouxe... Mas pode falar, desculpa. Desculpa, só para eu pegar esse link. Imagina quando a gente está falando dessa questão, quando você perquire sobre a possibilidade, se isso tem que transformar essa questão do administrativo. Imagina quando a gente fala de inteligência artificial, né? Sim. Nem entrei nesse ponto. Não é? Fiz uma live aqui com o Dierle, inclusive, a gente falou sobre processo e novas tecnologias. E aí, você transfere para a inteligência artificial o poder de julgar, o poder de contratar, e quando pensa, aí você vai pegando todos os pontos. Quando você pensa na inteligência artificial, você pensa que alimentar a inteligência artificial, você precisa de uma base de dados. E quando você pensa na base de dados, você pensa na Lei Geral de Proteção de Dados. Quais os dados que eu vou poder arquivar, como eu vou poder arquivar esses dados. Então, você vê que é uma transformação que não é pontual, né? Você vai ter ali que pensar, quando você começa a pensar em alterar só a questão administrativa, eu falo assim, que eu sou meio cavaleiro do apocalipse em alguns momentos, né? Aí eu já penso na inteligência artificial, como que vai ser isso. Vamos voltar lá no Covid, quando você fala da transformação.
Você tem um contrato agora que você, enquanto procurador, você tem o poder de suspender, você tem o poder de fazer alguma coisa em função dessa situação específica. De Aí você orientar, vai, né? A gente orienta, né? A eventual você execução. vai orientar, você vai fazer alguma coisa nesse sentido. Se eu tenho smart contract, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente registrar que não houve o cumprimento daquilo, né? Vocês trabalham aí no estado com PJE, né? Com PJE, vocês têm o ESAGE, né? O sistema de... A gente tem o ESAGE, né? Aqui em E no Minas âmbito da nós justiça temos, estadual, mas no âmbito é, da justiça do trabalho, por exemplo, a gente usa o PJE. nós temos aqui o PJE. Então, o que acontece no PJE? Eu tenho o meu painel e eu tenho um prazo a cumprir. Se eu for e fizer o cumprimento do prazo no lugar que não é o adequado, o sistema aqui que ele vai falar ainda manda para o seu cliente ainda, né? Perdeu o prazo, fulano decorreu o prazo. Então, assim, você vê que o sistema não soube identificar que houve o cumprimento daquele prazo, ainda que no local errado. Vamos dizer assim, aí que daqui não houve aquele link, né? E não tem um prejuízo para o advogado a partir do momento que houve o protocolo. E como vamos passar para a área de questão do administrativo? Se eu tenho um contrato administrativo a cumprir e cumpro de outra forma, com acordo da Procuradoria, alguma coisa nesse sentido, como que a gente ficaria, né? O smart contract ia acusar que houve um descumprimento contratual. Esse engessamento do smart contracts é que gera uma série de problemas, porque a gente tem situações, inclusive, que a gente precisa de uma certa flexibilidade, a própria proposição de aditivos contratuais, de mudança de algumas cláusulas. Isso gera uma dificuldade operacional no âmbito dos contratos inteligentes, que a gente deve pensar. Eu não acho que é um obstáculo intransponível para a utilização, mas acho que a gente tem que pensar em meios de facilitar, né? Principalmente usar esse tipo de tecnologia de maneira incipiente em situações menos complexas, né? Em situações mais simplificadas. Até aproveito aqui o momento para registrar a presença da coordenadora da Procuradoria Administrativa, aqui, doutora Cláudia, do procurador da Procuradoria da Fazenda Estadual, doutor Badias, enfim, está sendo bem prestigiada aí, Viviane. E são pontos que a gente, de fato, precisa pensar, e acho que tem pouca coisa escrita sobre isso, né? No âmbito do direito administrativo, ainda vi pouca, uma doutrina um pouco ainda superficial no que diz respeito a essa transformação, a essa mudança de paradigma, e veja que a gente já tem aí estudos mais aprofundados, inclusive do Tribunal de Contas da União, acerca da utilização dessas metodologias. O TCU fala em contratos inteligentes quando vai trabalhar, né, nesse acordo 1613, ou o uso, a utilização de blockchain, até porque quando a gente fala de blockchain e contratos eletrônicos, são situações que estão interligadas, né? Porque os contratos inteligentes, eles usam, né, em sua maioria, a tecnologia do blockchain, e isso permite, de certa forma, que você operacionalize esses contratos, tornem automáticos e tenha uma segurança maior na sua execução. E aí, quando você falou de blockchain, eu pensei em uma série de situações aqui, né, que me vieram à mente no âmbito da administração pública, porque há sempre uma preocupação com a base de dados, com o uso dos dados. A gente fez uma live aqui sobre LGPD e administração pública, mas quero que você fale um pouco sobre isso, porque, veja, até para o armazenamento informacional dessas informações que são relativas a convênios que são executados, a contratos administrativos, a situações relacionadas ao próprio direito tributário, né? Ao uso da base de dados para cobrança de tributos, enfim, para verificação da correta aplicabilidade de determinados recursos. O blockchain vem como uma ferramenta interessantíssima, né? Muito importante para promover uma disrupção aí inclusive no âmbito da administração pública. E para o pessoal entender de forma ampla, como você bem traduziu, né? Blockchain praticamente é um livro-razão que vai possibilitar ali aquele armazenamento de dados específico, né? Um armazenamento X ou Y, e é um sistema que possibilita, uma tecnologia que possibilita uma segurança muito grande, porque o próprio nome já traduz isso, blockchain. A gente tem uma cadeia de dados, né, de blocos, né, que são interligados, e esses blocos interligados,
eles, toda vez que um bloco é adicionado, né, adiciona-se uma informação e essa informação ela é replicada, de certa forma, em todos os outros blocos, ou seja, para alguém alterar uma Não estrutura de consegue. blockchain, precisa modificar todos os blocos ao mesmo tempo, que é praticamente impossível, é muito Impossível. difícil de se operacionalizar, e o que gera mais segurança para o armazenamento desse tipo de informações. Para o poder público, isso é interessante. E o blockchain permite também transparência, auditabilidade, né? Você possibilita que tenha-se ali uma transparência em relação àqueles que operam, que incluem a informação, enfim. Isso é muito interessante, até para a gente discutir, inclusive no processo, os meios de prova, aí, a utilização do blockchain, enfim. Mas nesse ponto da administração pública, a gente tem que pensar que a gente está caminhando já, né, a vigência da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi prorrogada para o próximo ano. Né? Então, a gente tem aí um tempo para que a administração pública se adapte a esse cenário. E a administração pública já temos alguns cases de uso de blockchain justamente para esse armazenamento de dados, para a segurança maior. E no blockchain você usa uma tecnologia peer-to-peer, né? Ou seja, de pessoa para pessoa. Não necessariamente você tem uma autoridade central controladora, mas a gente tem a possibilidade de gerenciar a validação das informações que são incluídas. Ou seja, é algo extremamente... É um pouco complexo de se entender, mas em termos práticos permite o armazenamento de dados com segurança, com controle, com auditabilidade de transações, para você verificar as transações ali que são ali realizadas. E o pessoal vai lembrar que a tecnologia blockchain surge praticamente com a ideia, né, da moeda virtual, do Bitcoin, enfim, né, lá atrás. E um dos problemas que foi objeto de análise pelo TCU para a aplicação dessa tecnologia no âmbito da administração pública é a falta de conhecimento. Né? Ou seja, poucas pessoas conhecem a tecnologia. Um dos argumentos apontados pelo TCU, e esse é um acordo, o relator foi o ministro Haroldo Cedrais, um dos pontos sensíveis, né, de cuidado que o TCU aponta justamente é a falta de conhecimento. E a gente precisa debater e aprofundar as questões relacionadas ao uso dessa tecnologia, que inclusive... e é importante isso, a gente está falando de contratos administrativos eletrônicos, enfim, um dos cases, né, passíveis de utilização de uma tecnologia blockchain é exatamente a situação relacionada ao gerenciamento de contratos, de convênios, né, aquelas informações que são ali postas para você verificar a execução, um repasse de recursos para a administração pública, para ela, do âmbito federal para o estadual, por exemplo, para executar determinadas políticas. Isso pode ser controlado, auditado com essa tecnologia que traz muito mais segurança e também transparência. E, além disso, a tecnologia serve para o controle dos atos corruptivos, né? Ou seja, para evitar a prática de atos corruptivos. E aí, já que você falou da LGPD, qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, né, para a administração pública nesse contexto e no gerenciamento desse conjunto, desse acervo informacional? Luiz, quando a gente falou de LGPD, pensa que quando você falou em termos de gestão administrativa, você tem vários sistemas linkados e você tem não só o público como o privado nessas parcerias, né? Então, vamos imaginar em termos de contrato que eu tenho um banco de dados e um banco de dados importantes, né? Eu tenho a situação, porque quando eu vou fazer uma licitação, eu te entrego para você, governo, uma série de informações, algumas informações públicas, né, que eu poderia conseguir, e hoje, cada vez mais, nos cartórios, esses registros estão todos integrados. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos isso num único lugar, então tudo bem, são informações públicas, mas tem até mesmo essa questão da informação pública no sentido do que o governo me pede para que eu faça esse contrato, ele é específico, ele é o necessário. É o que a gente fala que a Lei Geral de Proteção de Dados, a base mais importante é no sentido de que não peça, não arquive dados que você não necessariamente vai utilizar para aquele ato específico. Então, eu não posso pedir algo que eu não vou utilizar. Mas eu tenho essa integração dos sistemas. Quando eu tenho a integração dos sistemas, eu tenho que ficar apto no sentido de que todos aqueles agentes
que vão ter acesso a essas informações que me foram entregues para que fosse elaborado aquele contrato específico, não possam utilizar esses dados para outras situações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta proteger toda essa cadeia para que a gente não tenha um problema. E no âmbito do governo, ele tenta garantir a segurança dessas plataformas do governo digital, porque essa base de dados, a situação do governo, ela fica mais complicada ainda. Eu acho que o Luiz travou aí um pouco. Você travou aí, Luiz. Teu vídeo estava travando, mas voltou o seu agora. também, agora voltou. Então, quando a gente fala em termos de governo, é mais perigoso ainda, porque o que eu tenho? Eu preciso, enquanto governo, das bases desses dados, porque o que o governo utiliza esses dados? Para as políticas públicas. Esses dados vão me fornecer elementos para que eu possa fazer toda uma política sanitária, toda uma política imobiliária. Então, esses dados vão me permitir outras coisas. E a Lei Geral de Proteção de Dados vai limitar essa utilização. Então, em termos de Estado, a gente tem que verificar essa questão que, para personificar a utilização dos dados. Eu acho que a palavra-chave da LGPD é essa personificação dos dados que você... Limitação e personificação dos dados. Você não pode utilizar nada daquilo que não foi essencial para aquilo que você for usar agora. Então, isso aí, a lei geral vai ser importante nesse sentido. E para as outras cadeias, né? Todo aquele que contrata com a administração pública, ele também... Aí a gente vai entrar na questão de compliance para algumas questões, né? E você vai ter que puxar também essa questão do compliance para o prestador de serviço, para o Estado. Então, eu acredito que isso é uma modificação pontual, né? Essa mindset que vai ser utilizada agora, tanto com a LGPD, tanto com a questão do compliance, tanto com essa revolução toda digital que nós estamos vivendo agora. Eu acho que isso aí para frente a gente vai conseguir, o governo vai conseguir uma visão melhor, trazer uma transparência, trazer uma segurança para o cidadão e cumprir a função dele, né, de servir a questão do Estado, da função social de todos os contratos, que é que a gente volta lá no começo da nossa discussão, né? Se a gente não tiver essas bases de dignidade, de função social, a gente não tenha balizado nada no nosso contrato. Então, acredito que a lei geral vai servir para auxiliar nesse cumprimento. E é um ponto de preocupação, né? Sensível mesmo, porque no âmbito da administração pública como um todo, se você promover uma visão mais ampla e global, você vai verificar que poucos entes federativos têm se organizado e se estruturado para promover as mudanças necessárias previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma preocupação que deve permear a atuação de qualquer administrador público, justamente porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela promove, a gente já falou aqui sobre isso, uma alteração sistêmica, né? E não são todos os agentes que são impactados. Não é só uma carreira específica, não é só um tipo de servidor público. Toda a estrutura da administração pública, em sentido amplo, ela é impactada, porque, né, quem é que detém a maior base de dados possível de um indivíduo? Lógico que a gente tem o Google, a gente tem a Amazon, que nos conhece muito bem, mas o poder público também armazena muitos dados. Ele coleta esses dados, ele armazena esses dados, ele trata esses dados. Então, toda essa sistemática operacional para o uso de dados, inclusive do particular, e você tratou muito bem da questão relacionada aos contratos administrativos, as informações que o poder público detém, quando o eventual particular vai participar de uma determinada licitação, tem informações ali que muitas vezes envolvem, né, temas e situações sigilosas para a atuação de uma determinada sociedade empresária. São até, a gente poderia... Concorrenciais, né? Medida, né? O poder público lida também com os chamados dados sensíveis, que estão postos lá na Lei Geral de Proteção de Dados do indivíduo, né? Em muitas das circunstâncias, até para tratamento de saúde, situações relacionadas
a posição sexual de cada um, ao estado raça, como um gênero. todo da pessoa, enfim. E isso preocupa, porque a gente precisa ter todo um processo adequado de tratamento que não pode gerar violações ao direito do indivíduo de proteção à sua privacidade. O poder público tem que saber tratar esses dados, lógico, né? Que o poder público tem aí uma gama de garantias para a utilização desses dados, principalmente para o desenvolvimento das suas políticas públicas. Isso está adequadamente albergado na Lei Geral de Proteção de Dados. As situações em que, por exemplo, a gente não necessariamente precisa do consentimento do indivíduo para o tratamento do dado, mas, ao mesmo tempo, esses dados têm que ser tratados, como você bem dispôs, para uma finalidade específica, né, para aquela finalidade determinada, se eu vou fazer uma pesquisa na área de saúde, se eu vou promover uma pesquisa na área de segurança, e a gente passa por uma transformação, que é a transformação sistêmica. Como é que a gente vai se adaptar para atender aos reclames da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do poder público, na nossa lei, que foi inspirada na Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? E é uma lei que tem uma série de medidas e que, inclusive, propõe aí a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa autoridade que vai promover esse controle do tratamento de dados, porque hoje, particularmente, né, a gente tem que lembrar que aquela frase clássica é muito verdadeira, né? Os dados constituem o novo petróleo, é o principal ativo, né? É o principal ativo, hoje a principal base que a gente tem são as informações, e essas informações elas ganham caráter diferenciado pela possibilidade de tratamento através de ferramentas como ferramentas relacionadas à inteligência artificial. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de Big Data, esse volume muito grande de dados, é um volume diversificado, esse volume que é produzido de forma acelerada, e ele é tratado pelas mais diversas fontes e vias, e a gente tem que ter esse cuidado operacional, isso de certa forma já está albergado na Constituição pela privacidade, tem uma proposta de emenda constitucional para incluir a proteção de dados, né, como direito fundamental do indivíduo, e o poder público tem que necessariamente estar vocacionado a lidar com essas questões e principalmente ter uma estrutura administrativa que faça frente a isso. A gente tem aí uma série de desafios e isso envolve, como a gente falou, esse tratamento de dados que são coletados por via dos contratos administrativos. Lógico que a gente tem toda a publicização das informações que são necessárias para o controle da atuação do poder público, mas existem informações que têm que ser tratadas de forma anonimizada, né? E o poder público tem que saber promover esse tratamento, e a gente tem ainda uma dificuldade em estruturar esses setores, em estruturar e ter essas figuras como DPO, enfim, que eu acho que são pontos que a gente vai ter que pensar de forma mais vertical, e o poder público já deveria estar preparado para isso. Hoje a gente ainda tem um armazenamento de dados precário, inclusive em relação aos contratos administrativos. Mas a minha pergunta vai para você, já que você tocou no outro ponto, né? Você falou de compliance, né? Você falou da necessidade de não só de o particular, né, que contrato com o poder público, de estabelecer medidas de integridade, enfim, mas e para o outro lado também, para o poder público. A gente tem trabalhado muito a ideia de compliance no âmbito do poder público. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre compliance como um todo e sobre essa extensão para o poder público, até para que a gente possa ter uma atividade administrativa mais profícua e cuidadosa, inclusive na análise desses contratos? Quando a gente fala em compliance, a gente fala da palavra de conformidade, né? Então, a conformidade, no caso da administração pública, vai passar por aqueles princípios de pessoalidade, de legalidade. Então, todos os agentes, eles terão que ser treinados, vamos dizer assim, né? Se é que é a palavra, vai ter que ter uma estruturação, uma adequação do poder público, no sentido de que todos esses poderes e todos esses agentes vão estar de conformidade com toda a legislação existente. Então, eu tenho que preocupar com a questão trabalhista, eu tenho que preocupar com a questão contratual, a questão tributária. Então, todas as esferas do direito, eu tenho que estar em conformidade com aquilo. Então, novamente, a gente pensa em termos de compliance, porque todos aqueles agentes
e todos aqueles que vão negociar com a administração pública, eles também terão que estar preparados para isso. E aí, quando a gente pensa da questão de compliance também, volta da questão que se a gente não tiver a NPD organizada também, a gente não vai ter uma efetividade nisso, né? Então, vamos votar nisso. E quando você fala em compliance e acesso e tudo, aí eu puxo a questão da acessibilidade também. Porque quando a gente integra todos esses assuntos que a gente conversou, contratos eletrônicos, quando a gente pensa em LGBT, quando a gente pensa em compliance, a gente sempre esbarra na questão da acessibilidade. Por quê? Acessibilidade como um todo. Acessibilidade física, acessibilidade intelectual, no sentido de que o governo está estruturado para toda essa questão digital, as pessoas que vão precisar do serviço do Estado, elas estão estruturadas para isso? Então, aí vem essa questão também que entra dentro da questão do compliance, de você estar em conformidade, de que você possa prestar um serviço que seja acessível, que seja adequado a todos, né? Então, esse levantamento inicial do que é necessário, eu acho que é aí que vai ser o nosso calcanhar de Aquiles para toda a dificuldade da questão do administrativo em si. Mas aí eu acredito que nós tenhamos um treinamento específico, né? Nós tenhamos um direcionamento dessa questão digital para podermos fazer essa adequação. Então, com certeza, e no âmbito da administração pública, quando a gente fala de conformidade, né, a gente lembra de antemão do princípio da juridicidade administrativa, né? Todo e qualquer ato do agente público tem que estar em compasso com o ordenamento jurídico como um todo. E essas medidas de conformidade, essas medidas de integridade de atuação, elas devem ser explicitadas em maior escala, justamente também como uma via de contenção de atos ilegais, né, de atos corruptivos. A gente precisa trabalhar, né, toda uma cadeia operacional no âmbito do serviço público para estar linkada, mais uma vez, de forma mais contundente, com a manutenção dessa conformidade, né? E aqui ressalto o papel indispensável da advocacia pública nesse sentido, porque a advocacia pública tem por dever, dentro da sua estrutura administrativa, de uniformizar os entendimentos jurídicos no âmbito do Estado como um todo, de promover essa orientação geral, de criar aí os famosos códigos de conduta, né, de atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. A gente tem buscado, inclusive, Vivi, aqui dentro do âmbito da administração pública, do âmbito da PGE, promover as capacitações constantes, né, em interlocução com os demais órgãos e entidades da administração pública, justamente com esse objetivo de nivelar informacionalmente todos aqueles que atuam na administração pública para que hajam em conformidade com o ordenamento jurídico, seja em que atividade for. Porque considerando que esse é o nosso papel, até à luz da nossa lei complementar aqui da PGE de Alagoas, número 7, se esse é o nosso papel, nós temos que atuar de forma contundente para promover esse compliance administrativo, para estruturar medidas de conformidade, né, e sempre com viés, né, educativo e informacional, que esse é o grande ponto. Inclusive, aqui o Centro de Estudos da PGE, nas últimas eleições, capitaneou um processo informacional amplo, né, na administração pública, justamente para evitar a prática de qualquer ato ilícito, né, na administração durante o pleito eleitoral. E a gente tem promovido essas capacitações e estruturado meios de informar os servidores públicos de forma ampla. Eu acho que esse é o caminho necessário dentro de uma atividade que é uma atividade preventiva, né? A advocacia pública tem uma atividade preventiva que é muito importante, que cresce, inclusive, diante do cenário que nós vivemos, e uma atividade repressiva que aí vai se desenvolver quando o problema já está instaurado, principalmente quando a gente tem as demandas judiciais, mas a atividade preventiva é muito importante. E a gente precisa sempre se pautar por essa via mesmo de conformidade ampla, até por conta da juridicidade administrativa, que, lembrando, até a professora mineira, a professora Raquel Mello Urbano,
né, que é uma grande administrativista, inclusive que é a procuradora de Minas, e que trabalha também esse perfil. E a gente pensa que é um efeito dominó, né, Luiz? Porque quando você faz a capacitação do seu funcionário público, obviamente ele vai transformar isso, né? E vai passar para o cidadão, aquela pessoa que desconhece, né? Então, você capacitando seu funcionário, você está capacitando todo mundo, né? E a gente vê essa questão dessa interligação, esse intercâmbio de informações, né? Se a gente voltar lá no Marco Civil da Internet, né? Que ele já falava dessa questão desse intercâmbio de informações, dessa celeridade de procedimentos. Então, assim, a gente vê que, eu falo, quando a gente começa a falar de um assunto, é tudo interligado, né? Então, principalmente no âmbito da administração pública, né? Se o seu procurador, se essas pessoas que atuam na procuradoria, ele tem que estar mais capacitado ainda, né? E eu falo assim, que vocês estão na frente, no front, né? Então, a capacitação de dar assessoria, né, para o governador, de tudo nesse sentido, é de poder chegar à efetividade dessa lei. Então, assim, a gente faz que essa facilidade que vocês têm de transmitir é importante, porque isso vai desaguar lá no cidadão e vai trazer o resultado que a gente precisa. E você tocou num ponto muito importante, que é a acessibilidade, né? A gente não pode simplesmente se pautar por um ferramental tecnológico que não permite uma atuação mais vertical e uma atuação mais ampla também do administrado. O administrado tem que ter essa possibilidade de chegar até o poder público, e a ferramenta tecnológica ela não pode ser um impeditivo, não pode ser uma barreira, como a gente vislumbra também especificamente no que diz respeito a toda a estrutura no âmbito do processo judicial. No âmbito do processo administrativo eletrônico, os instrumentos que são utilizados não podem constituir barreiras para impedir o eventual acesso do cidadão, muito pelo contrário. Então, a gente tem que pensar também como esse aparato tecnológico, como essa evolução para um governo digital tem que estar linkada com a acessibilidade ampla do cidadão, inclusive para dirigir seus pleitos à administração pública através de processos administrativos eletrônicos adequadamente estruturados. Essa é uma preocupação também que deve existir no âmbito da administração pública como um todo, usar esse ferramental, mas sempre com um filtro da acessibilidade ampla, até porque senão eu violo direitos e garantias fundamentais. Esse é um grande ponto de debate. A gente fala em smart contract, em blockchain, a pessoa não sabe entrar na internet, não tem nada, não tem acesso, não tem um celular que tem acesso a isso. Então, assim, né, nós temos que ser bem realistas, porque nós estamos falando em termos de um Brasil muito diferenciado, né? Infelizmente, a gente tem que pensar em todos os estados, né? Como que isso acontece. A lei é muito linda, tudo muito bem, mas é que falo, nós temos que dar praticidade na questão e ver se isso está atingindo, porque isso também é um dos pontos do compliance, né? Se eu não estou atingindo o meu jurisdicionado, meu cidadão, não é por aí, né? Perfeito, minha amiga. A gente tem aqui 7 minutos, você vê quando a live é boa, né? Quando o tema é um tema gostoso, passa muito rápido. E eu gostaria de passar a palavra para você para considerações finais, mas já aqui registrando a minha satisfação enorme de ter esse espaço de diálogo contigo, que é uma pessoa que sempre busca se atualizar, se aprofundar, que tem palestrado sobre esses temas, que tem discutido, tem escrito também. E é sempre motivo de muito orgulho estar aqui contigo para dialogar um pouco mais, para estreitar, né, esses laços, e principalmente para que a gente possa trazer novas reflexões. Eu acho que esse é o grande ponto, o objetivo dessas lives aqui do Centro de Estudos da PGE, é orientar, mas também trazer novas reflexões para as mudanças que são necessárias. Até fiz questão de falar em todas as lives que esse momento de pandemia trouxe para a gente a necessidade de pensar não fora da caixa, mas a quilômetros de distância da caixa, porque a arquitetura jurídica que nós temos hoje não é suficiente para responder e para resolver os problemas que foram criados em decorrência do cenário pandêmico. E por isso que a gente precisa trazer essas novas reflexões, pensar em algo muito importante, porque isso não é futuro, isso é presente. Veja que nós estamos discutindo aqui blockchain, nós estamos discutindo aqui smart contracts, inteligência artificial,
mas são pontos que já estão implementados no âmbito da administração pública, da esfera privada, e que precisam de um olhar mais crítico, principalmente pelos problemas que advêm ou que surgem em decorrência disso. Eu acho que a gente tem uma carência muito grande ainda na administração pública discutir os problemas gerados pelo processo eletrônico, que dirá pela aplicação dessas ferramentas. Então, eu fico muito feliz pela sua participação. Eu sabia que seria um debate muito enriquecedor. Agradeço demais a disponibilidade, né? Sempre é uma alegria te receber. Considero uma grande amiga e espero que a gente se veja também presencialmente em breve. Desejo saúde a todos aí. Passo a palavra para vocês. Luiz, eu gostaria de agradecer imensamente a Procuradoria, a sua bondade de me convidar. Eu fiquei assim muito alegre, eu sou muito encantada com o trabalho que vocês fazem, sabe? Eu assim admiro muito a Procuradoria no sentido de que eu falo que vocês estão no front mesmo e que a gente tem um trabalho maravilhoso. Você que tem um trabalho acadêmico e de explicação, essas lives eu acho que são muito importantes porque você tocou no ponto-chave. Nós temos que discutir esses assuntos, né? A lei é muito linda, a teoria é muito linda, a tecnologia é maravilhosa, né? Eu falo que eu sou meia cavaleiro do apocalipse, porque eu fico pensando no que pode acontecer de errado, né? A gente tem a questão de cybercrimes aí que aterroriza todo mundo, que é uma realidade, né? E a gente tem que, enquanto governo, vocês têm que se preocupar mais ainda com essa questão, né? Então, vamos conversar. Eu acho que tem que capacitar todo mundo, tem que conversar, sempre com esse olhar, né? Do que é a função do contrato, da função social, de pensar no todo, né? Para que serve, para que a gente está conversando, né? E eu, como uma mineira, né, gostaria de convidá-los para vir tomar um café conosco e um pão de queijo, porque se vier em Minas não comer pão de queijo não tem graça, né? Espero que vocês, né, nos dêem o prazer aqui de conversar conosco. É um mundo... Eu falo assim que o nosso Brasil é muito grande, muito diverso, né? E é gostoso a gente conversar e trocar essas experiências do que está acontecendo em cada estado. E um prazer, o convite já está aceito, ainda mais para ir em Minas, né? Comer pão de queijo. Aqui a gente tem que vir para comer pão de queijo. Café fantástico também, cafezinho, pão de queijo. Pão de sempre... queijo. E como você bem traduziu aqui ao longo da live, é um povo muito acolhedor, né? Fantástico. E a gente sempre também buscando um processo contínuo de atualização. Acho que o mineiro, né, gosta de se desafiar, assim como o alagoano também. A gente tem muito em comum. E a ideia é que a gente possa promover o estreitamento desse intercâmbio. Eu te agradeço muito. Já fica o convite para outras oportunidades e espero também encontrá-la pessoalmente aí. Sempre que for convidado, estarei à disposição. Não é um convite, é um aluno. Aguardem nossa publicação, né, Luiz? Tem livro novo saindo por aí. Em breve tem um livro novo organizado pela Viviane, com vários artigos fantásticos de grandes, inclusive processualistas, tratando também temas relacionados às novas tecnologias. E em breve a gente divulga, né, o lançamento do livro. Nós estamos quase lá. Estamos muita coisa Minha amiga, acontecendo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muito e a live vai ficar salva para quem não teve a oportunidade de assistir. Agradeço também a toda a audiência, né, as pessoas de Minas que estavam aqui te prestigiando, seus amigos, os procuradores que passaram por aqui também, estiveram conosco, também estagiários, servidores da PGE, que ficaram instigados com o tema. E o pessoal aí, PGE Piauí presente também. Legal. Carlos, um abraço para você. Vi aqui também nosso grande amigo Cláudio Rego, que estava por aqui. Então, um abraço a todos. Agradeço mais uma vez. E nesta quinta-feira, a gente vai receber o professor Marcos Bernardo de Mello. Um abraço para você, Vivi. Muito obrigado. Prazer. E um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.